Oi, gente, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Na aula de história de hoje, nós vamos estar falando sobre a escravidão, a resistência e a diáspora africana. É muito importante que vocês entendam todo esse processo, porque entendendo isso, vocês vão conseguir entender muitas coisas atuais sobre os povos negros, certo? E aí, galera, a primeira coisa quando a gente fala na história sobre os povos negros, a gente sempre remete à escravidão. E aí é importante entender o que é a escravidão. Primeiro que, assim, a escravidão, existia vários tipos de escravidão antes da chegada dos europeus no continente. A escravidão era uma prática desde milênios, em todos os cantos do mundo, e ela era uma prática muito comum e aceita por diversos povos. Isso passa a mudar quando existe a chegada dos portugueses, dos europeus no continente africano, certo? Esse modo de escravidão ele passa a mudar. E aí, para vocês, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês entenderem como é que funcionava alguns tipos de escravidão. Por exemplo, no Egito Antigo, existia a escravidão, só que o escravo ele não era a base da produção. Ele era um camponês livre, que era obrigado a prestar serviços ao Estado, ao governo, da forma de corveia, né, que era um trabalho temporário sem remuneração. Em Roma Antiga existia e toda a produção das grandes fazendas, todos os serviços nas obras públicas, incluindo as diversões nas arenas de gladiadores, recaía sobre a massa de escravos e por isso chamamos a civilização romana de civilização escravista. Mas existia também em vários haréns no Oriente, muitas mulheres eram escravizadas, certo? E aí eu coloquei aqui para vocês, o indivíduo podia, né, no caso, se transformar em escravo de diversas maneiras. Por ser prisioneiro de guerra, por contrair uma dívida, que seria paga com seu trabalho por tempo determinado, ou então por uma vida toda, por ter cometido algum crime e sendo, portanto, punido com a escravidão, por se oferecer como escravo em troca de alimento ou bens de salvação da sua família ou da comunidade em grande dificuldade, por pertencer a povos inimigos ou ser considerado culturalmente inferior. Eu coloquei alguns tipos de escravidão para vocês. Esse tipo de escravidão, ele era realizado antes da chegada dos europeus no continente africano, certo? Portanto, nem sempre a escravidão ela foi baseada numa diferença étnica, ou seja, por raça. Essa escravidão que a gente vê na maioria dos livros do século XV até o século XIX, essa escravidão ela era uma escravidão de comércio. Essas outras escravidão do Egito, da Roma Antiga, que eu dei exemplos, dos povos da Antiguidade, inclusive no próprio continente africano, não era uma escravidão comercial, certo? Às vezes, um parente distante precisava de ajuda e se submetia a uma escravidão temporária. Ou seja, quando queremos refletir sobre a escravidão, a gente precisa compreender como ela vai se desenvolver para aquele povo específico que estudamos. No caso, nós vamos estar estudando os povos do continente africano. Mas eu quero que vocês entendam que a escravidão ela já existia anteriormente. O que vai mudar com a chegada dos europeus no continente africano, a forma de escravização, porque ela não vai ser mais por causa de uma guerra, ela não vai ser mais por causa de uma dívida, ela vai ser agora por causa de uma diferença racial, certo? E a partir daí é que começam as problemáticas com relação à raça. E aí eu falei para vocês que a escravidão existia entre os povos africanos antes da chegada dos europeus, mas é muito importante que vocês entendam a diferença, tá? Porque algumas pessoas dizem que os africanos já escravizavam outros africanos, né? E a pessoa que fala isso,
sem entender o contexto histórico, é muito problemático. Então, entendam o contexto. Existia na África uma escravidão doméstica e não uma escravidão mercantil. Ou seja, entre os povos africanos, o escravo ele não era uma mercadoria, mas sim um braço a mais na colheita, na pecuária, na mineração, na caça, um guerreiro a mais que vai existir nas campanhas militares. Esses povos africanos preferiam as mulheres como escravas, já que elas eram responsáveis pela agricultura e poderiam gerar membros para a comunidade, e muitas crianças nascidas de mães escravizadas eram consideradas livres pela comunidade. A grande maioria dos povos africanos, eles eram matrilineares, ou seja, se organizavam a partir de uma ascendência materna, partindo da mãe, a transmissão de nome e de privilégios. Então, gente, uma mãe escrava, ela poderia se tornar, por exemplo, uma líder política na sociedade, por ter gerado um herdeiro. Além disso, um escravo que fosse fiel ao seu senhor, ele poderia ocupar um cargo de prestígio local, inclusive possuindo seus escravos. Assim, entendam que a escravidão no continente africano não era uma escravidão de uma condição de humilhação, de desrespeito, como foi a escravidão quando os europeus chegaram no continente africano, certo? Mesmo que existisse essa escravidão no continente africano antes da chegada, não existia esse tipo de humilhação, de desrespeito, de violência, não representavam uma submissão. Muitas vezes tratava-se de uma situação que era de outras pessoas livres. Então percebam a diferença. Então, se por um acaso existia alguém que falar algo do tipo, os africanos já escravizavam antes dos europeus, então os brancos não tem nada a ver, porque há muito esse discurso de pessoas que não entendem esse processo. E aí vocês já estão ligados, beleza? E aí, com a chegada dos portugueses no continente africano, como eu falei para vocês, a escravidão ela vai passar a ser mercantil. Tanto é que vai existir o tráfico de escravos africanos, certo? Com essa chegada dos portugueses no continente, que esse tráfico ele se configurou na maior migração forçada de povos da história. Percebam como isso vai mudar. Com a escravidão dos portugueses, além de se tornar as pessoas, né, os africanos, além de se tornarem um produto, eles ainda vão ter que fazer uma migração, ou seja, sair do seu lugar de nascimento para um outro lugar de maneira totalmente forçada. É tanto que nesse período vai existir o navio negreiro, que era o navio que era responsável por esse transporte de pessoas, mas esse navio, ele por exemplo, ao invés de carregar 50 pessoas, que era o tanto de pessoas possíveis para se carregar de maneira tranquila, e eu falo tranquila entre aspas, porque nunca vai ser tranquilo, já que você está sendo retirado do seu país à força, mas se uma embarcação tinha que carregar 50 pessoas, ele carregava, ao invés de 50 pessoas, ele carregava 500 pessoas. Então, assim, era um número muito maior do que o próprio navio podia suportar. Então, aquelas pessoas, além de serem retiradas do seu território, do seu local de nascimento, à força, eles ainda vão nesse navio negreiro de maneira completamente precária. Muitos africanos não conseguiam nem chegar no continente da América porque eles morriam durante esse transporte, para vocês entenderem como que foi esse processo completamente doloroso. Então, no primeiro momento, o comércio de gente para os portugueses, eles não vão se interessar muito, já que na Europa não tinha necessidade de mão de obra. Só que quanto mais os portugueses vão avançando na costa africana, mais eles sentiam necessidade de estabelecer em alguns pontos do comércio
para consolidar sua exclusividade na região. Então, quanto mais eles avançam, mais eles vão sentindo essa necessidade. Portanto, o tráfico de escravos no transatlântico vai crescer de uma forte demanda de mão de obra nas Américas, impulsionada pelos consumidores, que eram inicialmente os europeus, tá? E aí vai nascer, né, os produtos de plantation, o plantation, que é a monocultura, o latifúndio e a mão de obra escrava. E tudo aquilo que a gente falou antes, que os países europeus que estavam em busca, se lançando ao mar, em busca de metais preciosos, toda essa mercantilização do continente europeu vai fazer com que os europeus eles necessitem de uma mão de obra barata. E aí um outro ponto é que quando os portugueses, quando os europeus chegam no continente americano, os povos indígenas, eles vão morrer em grande quantidade por causa das doenças, e eles também não conseguiam cruzar o transatlântico, e aí tudo isso vai dar essa demanda de possuir essas mão de obras baratas. E aí, o que é que vai ocasionar? A diáspora africana. Esse nome diáspora africana é um nome dado a um fenômeno histórico-social que vai ser caracterizado pela imigração forçada de homens e mulheres do continente africano para outras regiões do mundo. Esse processo ele vai ser marcado pelo fluxo de pessoas e culturas através do Oceano Atlântico e pelo encontro, pelas trocas de diversas sociedades e culturas, seja nos navios negreiros ou nos contextos que os sujeitos escravizados encontraram fora da África. Então, essa diáspora africana é quando esses povos africanos eles saem do continente africano e eles vão para outros continentes, principalmente para o continente da América, que é o que a gente faz parte. Por isso que hoje muitas pessoas do movimento negro, eles não se consideram brasileiros e eles se consideram justamente um negro em diáspora, porque ele entende que ele faz parte não desse Brasil, mas sim de famílias africanas que vieram nesses navios negreiros de maneira forçada, e por isso que eles dizem que eles vivem em diáspora e não que são brasileiros, certo? É uma forma, inclusive, de dizer de onde nós viemos. E aí, galera, existe a escravidão, que é essa escravidão opressiva. Os motivos para essa escravidão opressiva, né? Os motivos de manter a escravidão com os povos negros. Primeiro porque era lucrativo, o comércio triangular do Atlântico, o escravo era importante moeda de troca em relações comerciais de portugueses com diversos reinos africanos. Eles faziam essas trocas. O projeto de expansão de Portugal e da fé cristã era um outro motivo. Lembra quando a gente falou lá sobre reforma protestante, que a Igreja Católica perdeu muitos fiéis. E aí esse vai ser uma maneira de catequizar os índios. Porque para os europeus e os portugueses aqui que estavam no Brasil, os índios eles ainda podiam ser catequizados. Os negros não. Então, já que os índios iam ser catequizados, porque ele era um elemento importante de fixação do Estado na região e da religião católica, e muitas vezes os índios, eles realmente resistiram bastante, os negros, não, para os portugueses, eles não eram humanos. Então, eles não podiam ser catequizados, porque os negros africanos eles eram considerados desumanos. Se o indígena já era considerado inferior, os negros ainda eram considerados mais inferiores. E um outro ponto é as doenças que foram trazidas pelos europeus, que vai dizimar muitas comunidades indígenas. E isso vai fazer com que o número de indígenas diminua. Então, a mão de obra escrava negra africana vai ser, entre aspas, né? Porque não vai ser, mas assim, na concepção dos portugueses seria melhor.
E aí, galera, claro, os negros escravizados, eles vão resistir muito, vai ter muitas revoltas dos negros escravizados em todo o continente americano. Inclusive, teve africanos lá no Haiti, durante a colonização, que eles tomam o poder, que eles matam os brancos, eles conseguem tomar o poder, eles conseguem a independência do Haiti. Aqui no Brasil também vai ter muitas revoltas. Os negros, eles vão estar resistindo o tempo todo, porque às vezes se dá muito uma ideia de que parece que os negros ficaram passíveis, aceitando todo tipo de violência e repressão, tranquilo, achando aquilo normal. Só que não. Os negros africanos que estavam sendo escravizados, eles resistiram muito, né? Eles não aceitavam a ideia que estava sendo imposta para eles. Muitos deles se suicidavam, não cumpriam as ordens que recebiam, assassinavam seus senhores brancos, eles fugiam, eles se rebelavam. Alguns africanos sofriam uma depressão profunda, que era chamada de banzo, que hoje em dia, até hoje em dia é utilizada. O banzo é algo que podia levar à morte, que era uma depressão profunda. Como eu falei para vocês, né, muitos escravos fugitivos, eles vão começar a se organizar no que a gente chama, até hoje em dia, de quilombo. Na África, o quilombo era um acampamento militar dos Jagas, que eram os guerreiros de Imbagala. E aqui no Brasil, ele se tornou uma comunidade que se organizava para resistir à sociedade escravista. O mais famoso dos quilombos vai ser os Quilombos dos Palmares, que foi fundado na Serra da Barriga, lá em Pernambuco, que hoje em dia é Alagoas, e ela foi fundada no século XVII. Para vocês terem noção, o Quilombo dos Palmares, ele resistiu mais de 100 anos. E era um espaço, né, voltado para os negros durante um processo de colonização. Então percebam a força da resistência dos escravizados durante a colonização no continente americano, que eles conseguiram resistir mais de 100 anos. E aí eu até coloquei 2 fotinhas aqui para vocês, né, como uma representação desses quilombos que estavam ali, os negros que fugiam. Mas não existia só o Quilombo dos Palmares, existiam centenas de quilombos por todo o território brasileiro, que eram forma de resistência. Mas o quilombo não era só o quilombo, existia até hoje a capoeira é uma forma de resistência, o samba é uma forma de resistência, as religiões de matriz africana é uma forma de resistência até hoje. E aí, galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição e até mais.